Olá! Continuando sobre os dizeres científicos a partir do uso das mídias e o que é que isso significou nessas eleições municipais, eu vou tentar aprofundar um pouco as minhas análises, a minha interpretação e a leitura que eu faço desse novo universo, desse novo meio de comunicação. Né? Qual a diferença dele para o meio analógico, o antigo domínio da TV, né? Da TV analógica, a mesma digital, né? Ela tem perdido o campo de poder e de atuação, né? E agora as mídias digitais são bastante presentes, né? Alguns chamam de plataformas digitais, mas eu prefiro mídias, porque as mídias estão difundidas, né? Em diversos recursos, nos aplicativos, nas chamadas redes sociais. Mas eu quero continuar aqui conversando sobre esse uso dessas mídias e o que é que foi essas eleições municipais, né? Assim, ainda que não tenha tido um resultado definitivo, mas a votação expressiva de um candidato de esquerda tem o mesmo desempenho que ocorreu nas eleições presidenciais, né? No último vídeo que eu falo dos dizeres científicos, eu até uso o pessoal como partido novo. Não novo no sentido de tempo, ele já tem bastante tempo, né? Diferente do PSL, que é bastante novo com relação ao PSOL. Mas eu falei novo no sentido de tradição e de estar no imaginário das pessoas, de uma certa base de militância ou de adeptos. Né? Então, ele é novo nesse sentido. Mas interpretei de uma certa maneira essas eleições. Eu classifico só como uma única diferença entre a candidatura do PSL em 2018 e a candidatura do PSOL para o município de São Paulo agora em 2020. Então eu tenho apenas uma diferença entre as duas candidaturas. E para mim a diferença está na estratégia que eles desempenharam, né, no uso das mídias, né, no uso das mídias sociais, ou das mídias, melhor dizendo, das mídias digitais. E essa estratégia, o candidato do PSL, ele utilizou o que eu chamo de constituição de lugares autômatos. O que é isso? Ações automáticas que nós praticamos diariamente, né? Ou mecânicas, e isso o meio digital ele influencia bastante, ele até comanda, né? Há uma série de já analistas, pessoas que falam sobre o domínio e o controle da internet, das mídias digitais. E é verdade, né? Há também só uma diferença entre o poder dessa internet, desse mundo digital e o poder das antigas televisões, né? Elas são bastante próximas na produção dos desejos, na sugestão do consumo, né? No que a gente chama de alienação, mas as duas possuem o mesmo direcionamento e são usadas para isso, né? Sobretudo no mundo ocidental. Mas há uma diferença, uma ligeira diferença que faz com que as mídias digitais sejam muito interessantes e possam começar a transformar o presente para o futuro. Né? Mas voltando às eleições, a diferença é que o candidato do PSL, ele constituiu bastante lugares, ou seja, ele praticou bastante ações levando em conta esse processo mecânico, né, os autômatos, né, que surfou na onda do perfil do brasileiro, ou seja, um perfil conservador, tradicional, que é a base da direita.
Agora, o que é que diferencia essa estratégia da estratégia do candidato do PSOL, né? A estratégia também do PSL, ela se utilizou da base do discurso de ódio, né? E percebam que eles não desmentem que utilizam o discurso de ódio. Eles minimizam, suavizam, mas nunca negam. Percebam que não há uma negação de explicitamente eu não faço discurso de ódio. Isso não há, né? Há uma base de valorização daquilo que eles defendem como valores nacionais, né? Que há uma discussão bem profunda sobre isso e eu não vou entrar aqui nisso. Mas eles não negam. A gente tem que começar a perceber as sutilezas e os detalhes dos discursos, da linguagem, para poder ir tomando a consciência da prática desse novo universo digital, que não é o mesmo que o universo real da vida praticada diariamente, embora se confundam bastante, né? E essa é uma das diferenças também da TV analógica para, ou digital também, para essa nova era das mídias digitais na internet. O candidato do PSOL, né, que ele desenvolveu uma estratégia mais plural. Eu acabei intitulando de multilugares, né? São diversas ações e ele não construiu isso agora exatamente para essa campanha, né? Tem sido uma construção desde a candidatura para a presidência e ele soube, junto com a equipe dele, se preparar para constituir esses diversos lugares, né? A virada, a equipe dele soube captar, né, alguns interesses, a própria militância do movimento social dele, que é diferente também dos grupos de apoio do que era o PSL, que não é mais o suporte partidário, né, do presidente eleito. Então, essas são algumas das diferenças, mas a base mesmo de diferença, na minha interpretação, é a estratégia, né? A estratégia de um candidato agora foi mais diversa, né? E não tinha uma base de apoio de outros partidos de esquerda tão consolidada como era a base de apoio dos partidos de direita e conservadores para a candidatura que foi a do PSL em 2018, né? Mas as diferenças a diferença base para mim é na estratégia, né? Até porque a estratégia de um utiliza o discurso de ódio e a estratégia do outro utiliza uma certa variação de ações até para desconstruir discursos que em si não são verdadeiros, né? Para ter uma ideia, agora já começou um perfil do candidato do PSOL com o I maiúsculo e com um discurso completamente distorcido daquilo que é o movimento social dos sem-tetos, né? Então, esse discurso, ele pega no imaginário daqueles que, de uma certa maneira, não conhecem o que é o movimento social. Então, isso é a guerra, né, das notícias falsas e que também não é uma novidade, não é uma novidade na política, né, é uma coisa que tem sido explícita. Talvez a novidade seja por causa desse conhecimento e da intensidade que anda acontecendo ou sendo praticado, né, nessa briga das mídias digitais, que é uma coisa que fica muito mais fácil de você tomar conhecimento quando era na mídia da televisão, que também tinha, né, tem os recursos de manipulação e tal. Então a diferença entre a mídia da televisão, que vem perdendo esse poder, e a mídia as mídias dos aplicativos, desse novo mundo digital muito mais próximo do telespectador, do usuário, é justamente isso.
O usuário ele pode ter diversas fontes de notícia sem tantos filtros. Antes era tudo muito mais concentrado. Agora não. Agora você pode buscar outras fontes novas sem os filtros dos grandes grupos, né? Dos grandes grupos, das grandes firmas que dominavam a comunicação. E também, além de você ter diversas entradas, diversas fontes de notícias alternativas, até chamam de mídias alternativas, você também pode criar a sua informação. Né? E há um problema aí que a gente pode conversar profundamente no futuro sobre um policiamento, né? Uma vigilância. Tem pessoas que andam já falando sobre isso, né? Essa vigilância nas redes sociais e como é que isso vem sendo praticado, né? Mas o ponto que eu quero aqui dizer, né, e refletir é essa possibilidade de cada um poder criar a sua informação, né? De cada um poder, a partir de um aparato, passar a sua informação. Né? E isso é muito curioso e interessante, né? Para a gente começar a refletir posteriormente. Então, o mais bacana que fica pra gente, né, é essa sabedoria de você conseguir usar as redes. Não é uma coisa fácil, também não é uma coisa muito aleatória, né, mas é uma possibilidade que qualquer um pode chegar lá, né. Antes havia uns filtros que a televisão ela dominava bastante, né, ela regulava bastante. Hoje qualquer um pode virar um youtuber, né? Qualquer um pode ter uma possibilidade de se destacar sem ter sido produzido pela mídia ou ter sido notado pela mídia televisiva tradicional. Não significa dizer que esse processo digital seja totalmente novo. Ele possui os mesmos processos, as mesmas intenções de de controle, né? Mas há essa possibilidade de novo, de novas descobertas, de nova produção de conhecimento, de informação que pode passar despercebida dessas redes, né? Embora ela sempre tenta capturar para a produção do consumo ou mesmo para o controle dos lucros, né? Então é mais ou menos por aí que eu gostaria de ter dito, né? Um pouco mais aprofundando, né? A gente pode tentar intensificar mais ainda como é que essa como é que se constitui esses lugares e que isso se torna tão intenso, né? Mas, por hora, eu convido a alegre-se de todo o coração. Vamos lá!